Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo ou de qualquer horário aqui no Brasil. O meu nome é Kelly e hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente, ainda relacionado no assunto de prosperidade, riqueza e abundância. Esse vídeo é mais relacionado a coisas pessoais, as minhas 2 últimas semanas, algumas viradas de chave que eu tive durante essa semana, que eu percebi que são chaves essenciais para que eu continue seguindo em frente em rumo ao meu propósito, em rumo à minha prosperidade, à minha riqueza, tá bom? E para começar, antes de tudo, eu quero deixar bem claro, gente, nós vamos estar tocando aqui em crenças que nós adquirimos quando éramos crianças. Então, a maioria dessas crenças, elas estão relacionadas aos nossos pais. Mas isso não é, de jeito nenhum, um jogo de culpa. Pensemos que, da mesma forma que nós temos interpretações do nosso passado, os nossos pais também tiveram interpretações do passado de acordo com a criação deles, que vieram dos nossos avós, que também tiveram interpretações dos bisavós. Então, é uma ancestralidade, é um conhecimento que vem durante gerações até nós. E que muitas delas, gente, elas estão bem enraizadas. Muitas mudaram um pouco, algumas crenças foram quebradas nesse caminho, mas a maioria delas, elas estão bem enraizadas, porque elas vêm de uma ancestralidade de nossos tataravós, tá? Outra coisa que é bom deixar claro, que não são todas as crenças que vieram de nossos antepassados que são ruins. Muitas delas tornam quem nós somos, tornam a beleza da nossa família, as crenças que nós gostamos de manter. Como, por exemplo, sentar à mesa para comer. Eu acho isso lindo, eu adoro, eu sento na mesa até hoje. Eu não gosto de comer na frente da televisão, não gosto de comer, eu gosto de comer sentado na mesa com as pessoas. Eu acho isso muito importante. Então, são crenças e padrões de respeito que a gente vem trazendo, que nós não podemos, que nós não precisamos eliminar todas as crenças, mas há crenças que elas já não nos servem mais, que elas já serviram, mas que elas não nos servem mais. Então, eu vou te falar da primeira virada de chave que eu tive, tá? Essa semana, que foi sobre o propósito e a intenção. Eu já havia comentado com vocês no vídeo passado que eu estou lendo vários livros de finanças e vários livros sobre milionários. Como eles pensam, como eles agem. E os livros que eu estou lendo, para vocês que não assistiram o vídeo passado, é Hábito dos Milionários, de Napoleão Hill. Eu tô aqui quase terminando. Ele é excelente. A Ciência de Ficar Rico, tá? É um livro muito bom e ele é curtinho. Eu li pelo Kindle, tá? Os Segredos da Mente Milionária, que também é um must. É um livro que é muito bom porque ele trabalha diretamente com crenças que te limitam, crenças adquiridas durante a infância, durante a sua vida, que te limitam a conseguir a riqueza, que de algum modo, inconscientemente, te limita a chegar aonde você quer chegar, tá? E esse é um outro livro porque eu quero entender mais sobre investimento. Do Gustavo Cerbasi, é muito bom, fala sobre os investimentos aqui no Brasil, tá? Não é investimento exterior, mas ele fala muito sobre CDBs, os pré-fixados, pós-fixados. Se você não tem conhecimento, é um livro fácil de ler para vocês se familiarizando com esses vocabulários, porque pode ser assustador, porque muitas vezes a gente acaba investindo nosso dinheiro no lugar seguro, mas que nem sempre é o seguro que rende mais. Há outras maneiras de assegurar o seu dinheiro em bancos, usando outras alternativas com muito mais rendimento, tá bom? Então, são os livros que eu estou lendo no momento. E todos eles falam do seu propósito, falam de uma visão bem definida do que você quer no seu futuro.
tá? Então, primeiramente, nós precisamos dessa visão. Aí eu falo pra você, tá, qual que é a sua visão? Vamos supor que a sua visão é ganhar 3 milhões de reais na loto. Sei lá, é ganhar, no fim do ano você está com acumular 3 milhões de reais. Quando você faz esse pedido, porque você pode pedir qualquer coisa, como você sente no seu coração? Você sente uma ansiedade? Você sente... então, esse sentimento é o seu termômetro do que você acha que você merece e do que você acha que você não merece. E esses livros, eles falam do propósito, é claro, e atrás de cada propósito tem uma intenção. E é ali que tá o segredo, gente, porque no livro A Ciência, eu sou muito ruim de nome, viu? A Ciência de Ficar Rico, ele fala sobre a intenção criativa e a intenção competitiva. O que ele quer dizer com isso? A intenção criativa, ela flui com o universo, tá? A intenção criativa é que você cria algo, você oferece alguma coisa e você tem um retorno daquilo, mas aquela coisa, você não está oferecendo uma base de rosto, não estou falando de ninguém, tá? Que não funciona e vende para milhões de pessoas e você ganha dinheiro em cima de um produto que não funciona, que não é verdadeiro. É algo que vai trazer para outra pessoa também um benefício. Nós vivemos nesse sistema de troca. Então essa pessoa, ela vai, ela compra, ela cresce de alguma forma com o seu produto. Ela melhora a pele dela, é um remédio, ela melhora a saúde, é um sapato, ela se sente mais bonita. Então você tem algo ali a oferecer de qualidade para a pessoa e ali você vai ser retribuído, tá? É expressão criativa. E a competitiva é, o que eu estou fazendo com o meu propósito? Será que eu estou querendo algo porque eu quero provar algo a alguém? Porque eu quero mostrar para os meus pais que eu sou capaz? Porque eu quero mostrar para o fulano que eu também consigo? Porque eu quero ter um carro para mostrar para todo mundo que eu sou bem-sucedido? Então, esse é o competitivo. E quando você age por competitivo, mais cedo ou mais tarde você vai ter as consequências dele, porque essa é a sua intenção, gente. Se a sua intenção é provocar inveja, você atrai inveja. É isso que você quer, essa é a sua intenção. Então é muito importante a gente ficar acordado com as nossas intenções. E como, Kelly, a gente fica acordado para as nossas intenções? Ouve as historinhas, gente. Ouve essas historinhas que estão dentro da sua cabeça. Quando você tá ali trabalhando, você fala, nossa, meu chefe vai ficar impressionado que eu tô terminando o trabalho antes do tempo. Aí ele vai ficar muito feliz. Uma historinha. A outra historinha. Ai, eu odeio trabalhar de sábado, mas se eu não trabalhar, ele vai me demitir e eu preciso muito desse emprego. Atrás dessa historinha, o que você consegue identificar? Medos? Que tipo de medo? Então, essas historinhas são muito importantes para a gente começar a identificar. Foi ano passado que eu comecei a prestar atenção nessas historinhas, viu? Nessas historinhas que aquela vozinha dentro da nossa cabeça fica falando. E que você se sente muito bem com elas. Então presta muita atenção, porque ali estão todas as intenções que você tem de conseguir cada coisa na sua vida, ou de fazer cada coisa, ou até de falar com as pessoas, tipo, eu vou falar com aquela pessoa, aí você já começa a imaginar, eu vou falar com ela e ela vai ficar brava, que não sei o quê, aí, quando você começa a imaginar isso, essa é a historinha que você está contando. Mas no fundo, o que essa historinha está pensando? Ela sempre age assim, Kelly, ela não vai ser diferente dessa vez. Ou você está dizendo a você mesmo que aquela pessoa é uma ignorante, que ela vai ser, mas porque você acredita que você precisa ser tratado dessa forma? Entendeu? Ou porque você tem medo de enfrentar aquela pessoa? Então essas historinhas, elas contam muito sobre você, sobre aquela parte do iceberg que está debaixo d'água, não em cima. E a nossa intenção aqui é trazer isso para cima. Tá, quando eu comecei a pensar sobre propósito e intenção, eu comecei a analisar os meus últimos empregos. E o que eu descobri, gente, eu descobri mesmo, tá? Eu falava, nossa, qual que era a intenção? Porque assim, o meu problema era com ambição. Eu não
Eu falei assim, eu tinha muita ambição. Por que que essa ambição foi embora? Aí eu falei assim, eu tinha ambição de evoluir dentro da empresa. Mas o que estava por trás dessa ambição? O que estava por trás desse propósito que eu tinha? Aí eu comecei a analisar, eu percebi que era validação. Pelas historinhas que eu contava na minha cabeça, o meu objetivo nunca foi o dinheiro, nunca foi o sucesso, nunca foi progredir dentro da empresa, apesar de isso ter sido também ferramentas que eu fui adquirindo, porque não tinha como estar lá e não aprender nada, né? Mas o meu objetivo era sempre a validação, aquele sentimento de boa menina, você conseguiu. Tanto que eu sempre aplicava para trabalhos inferiores, tipo, na área que eu queria, mas inferiores, e eu acabava fazendo o trabalho do meu chefe. Entendeu? Eu sabia que eu tinha capacidade para ser chefe, mas eu aplicava inferiores. Por quê? Porque eu queria surpreender. Olha que ridículo. Olha que ridículo. Eu queria surpreender. Porque eles não. Eu aplicando como, por exemplo, um cadete, apesar de estar aprendendo, eu tinha experiência, eu sabia que eu ia pegar muito rápido. E peguei. E ali o que eu surpreendia, eu falava assim, nossa, como ela é esperta, porque eles não estavam esperando, porque eu estava começando muito atrás. Entendeu? E olha que ridículo, gente. Então eu recebia menos, fazendo mais, porque eu acreditava, porque para mim o mais importante era aquele sentimento de, nossa, a gente não esperava isso, que legal, como você é boa. Ai, nem me fala. Fora essa virada de chave, eu também tive outra, né? Relacionada a essa também. Eu estava falando com a minha mãe, porque infelizmente meu pai teve um problema de saúde, e aí eu estava falando com a minha mãe e tal. E, gente, a minha mãe, eu tenho consciência que a minha mãe é a minha maior mestre da vida, assim. Ela consegue não. Eu reflito ou ela reflete alguma coisa em mim que me tira do sério. Eu não consigo, tipo, é a única pessoa no mundo que me tira do sério, assim, eu saio do sério, juro por Deus. Depois de ter trabalhado tanto em mim, é muito difícil alguém me tirar do sério. Eu sou paciente e mesmo quando eu acho as coisas erradas, saio de perto. Eu tento respeitar as pessoas e as criações delas do jeito que elas... Mas com a minha mãe, eu não consigo muito. Principalmente uma coisa que eu percebi que é arrogância minha, viu? Arrogância minha de achar que eu posso ajudá-la fazendo com que ela veja a situação do meu ponto de vista. É muita arrogância minha achar que eu tenho cura para ela. O que ela vive é a experiência dela, é o que ela decidiu experienciar e eu tenho que respeitar. Assim como o que eu vivo são as minhas experiências e ela tem que me respeitar por isso. Mas anyways, então falando com ela eu fiquei muito brava com uma frase que ela disse e ali eu fiquei me questionando, eu falei, por que eu fico tão brava? Por que eu fico com esse fogo assim, ó, se eu cuspir, eu cuspo ácido, eu juro por Deus. Eu falei assim, por que me afeta tanto? E ali eu fiquei percebendo, eu fiquei perguntando, falei, por que me afeta tanto? Porque ela é minha mãe, ela não devia fazer isso, ela não devia... Eu falei, mas por que porque ela é minha mãe, ela não pode fazer isso? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, é porque eu tenho uma expectativa que ela tem, na minha cabeça, ela tem que cumprir. E essa minha expectativa, gente, é dela me amar, é dela me aprovar, é dela me validar. E são coisas que eu, na minha interpretação de criança, eu não tive. E dela ter orgulho de mim. Então, como a minha mãe não é uma pessoa de falar, ela, apesar dela defender a gente para os outros, assim, ela não fala pra gente. Então, na minha interpretação de criança, eu não tive essas coisas. Então, olha aí a validação que eu procuro no emprego, né? Vem daí. E por isso, eu fui mais fundo ainda.
eu enraizei mais ainda essa situação. Eu falei, tá bom, eu tenho essa necessidade de aprovação. Lembrando do passado, da minha infância, quais as memórias que me vieram à cabeça, tá? Vieram várias, mas eu vou citar só algumas aqui. De frases tipo como, você é mais velha, você tem que cuidar dos seus irmãos. Você vai cuidar da gente quando nós envelhecermos. Você tirar 10 não é mais que a sua obrigação. Olha o filho do fulano, do vizinho do ciclano, ele é melhor que você. E mesmo que não tenha sido a intenção da minha mãe, claro que não foi a intenção dela me causar nenhum trauma e ela só transmitiu como ela aprendeu as coisas, a minha interpretação foi essa, tipo, olha a minha interpretação. Eu cresci pensando que eu tinha que ser perfeita. Eu sou super perfeccionista, tá? Nada pra mim tá bom. E porque eu sou super perfeccionista, eu tenho dificuldade de começar as coisas, porque eu nem sei esse grau de perfeição que eu tenho que atingir. Então eu tenho muita dificuldade de começar, porque se não for pra ser perfeito, eu não quero. Outra coisa que me atrapalha muito eu me sinto muito responsável pela minha família. E eu coloco eles muito na minha frente, tipo, nada pra mim vem primeiro, é sempre pra eles. Se os meus pais precisam de alguma coisa, são eles. Se a minha irmã, e várias vezes a minha mãe, ela me ligou e falou, ai, você tem que ligar pra sua irmã porque eu não consigo lidar. Ou, ai, você tem que ligar pro seu irmão porque ele não me ouve. Então, essa responsabilidade, é isso que ela espera de mim. Ela espera que eu salve todo mundo. E eu cresci com essa carga, porque, gente, é uma carga de salvadora em cima de mim. E toda vez que eu vou falar não, eu não posso falar não. E se eu falo não, eu me sinto muito mal. Porque na minha concepção, eu nasci para salvar eles, para lidar com a carga da família, ser perfeita em tudo. E como era hábito também da minha mãe dar uns tapas, gente, quem sabe a velha geração era assim mesmo, batia na gente de era chinelo voando, e toda vez que você fizesse alguma coisa, às vezes você nem tinha feito nada errado, você apanhava só pra só pra ficar mais esperto pra próxima vez. Então a gente apanhava muito, e como cada vez que você errava, você apanhava. E isso foi uma forma de punição que era da minha cabeça. Tipo, eu apanhava, eu errava, eu apanhava. Então, errar, punição. Errar, punição. Então, toda vez que eu me considero errada em alguma situação, eu me autopuno. E essa autopunição, gente, é a pior coisa, porque eu prefiro apanhar do que me autopunir. Tanto que eu falei uma vez pro meu chefe, eu falei, por favor, não fica falando que eu tô errado, não me dá sermão. Eu falei pra ele assim, eu falei, por favor, não me dá sermão. Eu tô me dando sermão desde que eu cheguei aqui, por um erro que era pequeno, sabe? Eu falava assim, eu tô me dando sermão, não tem ninguém pior que eu pra me punir. E eu sabendo disso, eu não sabia o porquê eu fazia isso, mas agora que eu tenho consciência, gente, eu sou horrível comigo mesma. Mas é uma coisa boa que eu consegui ver isso agora. Porque eu não faria o que eu faço comigo com ninguém, sabe? Eu não olharia para uma pessoa e eu faria a mesma coisa que eu faço comigo com ninguém. E isso me fez reavaliar muitas das coisas da minha vida, sabe? E eu decidi que da mesma forma que eu não peço ninguém para mudar, para ficar do meu lado, eu também não vou mudar para ficar do lado de ninguém. Eu não tô falando desse mudar de ser grossa, tá? Eu tô falando de ser a minha essência. Eu decidi me respeitar. Eu ando ouvindo muito o estoicismo. E uma das lições é falar não, é respeitar os seus limites. O que é respeitar os seus limites? Não é falar não para tudo,
é falar não pro que você não quer. Você não é obrigado a fazer o que você não quer, você não é obrigado a ir onde você não se sente bem. E tudo bem, as pessoas têm que aceitar isso. Você não é obrigado a ir numa festa se você é tímido. Você não é obrigado a satisfazer a expectativa dos seus pais. Essa é uma expectativa deles, não sua. Você não é obrigado a ter uma profissão porque seus pais queriam que você fosse médico. Aí, o que você faz quando você deixa com que as pessoas influenciem na sua vida de um ponto que você deixa de ser você mesmo, que você já não sabe mais quem você é? Você depende sempre dessa externalização, tipo, desse valor que vem do externo, deles te validarem. Ah, bom menino, para você ser feliz, mas essa felicidade não é verdadeira. Porque no fundo você sabe que você não é você mesmo. Aquilo não te deixa feliz de verdade. Pensa assim, se você tem um filho, tá? Eles não têm que ser médico para te deixar feliz. Você não vai pedir que ele seja médico para te deixar feliz. É irrazoável, gente. Isso não existe. Você não ama o seu filho pelo que ele é, pela aquela coisa fofa que ele é, pelo caráter que ele tem. É claro que nós temos que educar. Mas eles têm que ter, nós temos que dar valor para eles, ensinar valor para eles. Agora, quem eles são não é e também quem nós somos não é dependente. Tipo, eu não sou o meu trabalho, eu não sou o meu cabelo, eu não sou o meu corpo físico, sabe? Eu sou essa essência, eu sou o meu valor, eu sou a minha honra. E quantas vezes a gente encontra uma pessoa e a gente pergunta, tipo, você nunca viu a pessoa, você fala assim, o que você faz? Como se isso definisse quem ela é. Não, a gente nunca pergunta coisas, e o que você gosta de fazer? Coisas assim, sabe, que vão falar mais sobre a essência da pessoa, sobre o valor da pessoa. Então a gente tem que começar a mudar isso. E o que eu percebi é que enquanto eu não encontrar essa essência minha, porque eu vivi a minha vida inteira tentando me encaixar nos lugares. Eu sempre senti que eu não me encaixava. Então, para me encaixar nos lugares, um livro muito bom que eu li sobre isso também é Divorceless Relationship. Em inglês eu não sei se tem em português, mas ele é muito bom, gente, porque o que ele fala? Que relacionamento é uma distância. Então, cada vez que você, para se relacionar a qualquer pessoa, pai, mãe, filho, esposo, você muda você para se relacionar com uma pessoa, você se divorcia de você mesmo. Aí chega um ponto que o seu parceiro olha para você e fala, não te reconheço mais. Mas foi porque você, na sua interpretação, foi mudando para se encaixar a vida dele. Mas, na verdade, ele não queria que você mudasse. Ele começou a namorar com você pelo que você era. Entendeu? E é isso que eu percebi, que eu vou começar a falar mais não. Essa é uma atitude que eu começo a partir, agora que eu tenho consciência disso, eu vou começar a falar mais não para as coisas que eu não quero. Eu não vou mais me obrigar a fazer coisas que eu não quero, que eu não acho certo, que eu não acho que tem valor, que não condizem a mim. Vou ter que lidar com a dor de não ser o que as pessoas esperam que eu seja. E tá tudo bem. E com a dor também de ter que ouvir elas falarem e não me sentir culpada, tá? Porque isso que é outra coisa, a gente se preocupa com o que as pessoas falam muito. Por mais que você fala não, porque eu sou dessas pessoas que falam que não, que eu tô mas eu me preocupo sim, tá? O que fulano vai pensar, o que fulano vai... Eu não quero que o fulano pense isso de mim. Só que eu me preocupo sim, tá? Então, eu vou ter que lidar porque as pessoas falam você fazendo o que elas querem ou não.
deixa elas falarem. Mas de agora em diante, ó, se vocês querem alguma coisa que te fortaleça nesse autoconhecimento, gente, ouve o estoicismo. Eu tô ouvindo um podcast no Spotify e é muito bom. É muito bom. Tem em português, eu tô ouvindo espanhol porque eu quero aprender a falar espanhol. Mas é muito bom. Ouçam, porque vai te dar essa força, porque nós temos que nos lembrar de são muitos anos nos escondendo. Virou um hábito. E eu percebi também que é por isso que eu não consigo ter ambição, que eu não consigo ter uma visão clara do que eu quero no futuro. Porque até hoje, a minha visão clara foi validação. Foi com a intenção de validação. Agora que eu não tenho a intenção de validação, porque agora eu estou consciente, eu tenho que criar do zero. Eu ainda não sei como criar. E é isso que eu estou fazendo no momento, tentando descobrir o que me motiva a criar algo diferente. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E peço para que deem o like, se inscreva no canal. E faço essa pergunta para vocês, tá? Quais as crenças que vocês têm de infância que ainda fazem sentido na sua vida? E as mantenham. Mas quais são as que estão te impedindo de crescer, de prosperar? Tá? E prosperidade não está somente relacionada ao dinheiro. Ela está relacionada a todos os ambientes da sua vida, todos os pilares da sua vida. Quais são essas crenças que estão te segurando? Olhem, não tenham medo. Não há um culpado. Só há interpretações distorcidas. Nós somos crianças, nós éramos crianças, nós não tínhamos maturidade para interpretar diferente. E eu quero só dividir com vocês essa última virada de chave que eu assisti hoje e eu amei. Os significados da empatia, né? Tava assistindo o podcast, esses 3 caras, eles deram vários significados para empatia, mas o que mais me fez sentido foi empatia é você conseguir aceitar o outro da maneira que ele é, sem julgá-lo. Eu sempre achei que empatia fosse você se colocar no lugar da outra pessoa, mas não, porque você nunca vai conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, porque a outra pessoa teve experiências diferentes da sua. Ela tem uma definição da vida diferente da sua. Mas aceitar de coração como as pessoas são, sem julgá-las, é a maior forma de empatia. E a maneira de perdoar. Uma maneira ótima para perdoar, porque quando você aceita as pessoas do jeito que elas são, você não se sente magoado com elas. Você simplesmente entende que essa é a realidade delas. E pronto, sem expectativa, sem nada, neutro. Não é bom, não é ruim. É simplesmente é. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui. Tá bom? Beijo. Espero que vocês tenham uma ótima semana.